Saudações a todos, eu sou Anubis e neste vídeo eu não vou falar aqui com você sobre aquilo que na minha opinião foi o melhor jogo da Copa até agora, que foi o jogo de Cabo Verde e Argentina que aconteceu ontem. Eu vou falar sobre algo um pouco mais profundo e todas as consequências em função desse jogo que eu pude observar e quero compartilhar aqui com vocês. Então, vamos nessa. Shorak Nebak, Sebek Reunak Teta, Ujiat Medunet Yerhenu. Ontem aconteceu aquilo que, na minha opinião, foi o melhor jogo da Copa até agora. E não foi só um grande jogo de futebol. Mesmo quem não gosta de futebol pôde observar que aquele jogo foi emocionante, foi tecnicamente quase impecável, enfim, foi de fato um espetáculo de futebol. Mas o que torna tudo isso mais interessante não é o jogo em si, é o fato de que, pela primeira vez na Copa, uma seleção de um arquipélago na África que foi colonizado pelos portugueses conseguiu chegar à Copa e chegou na Copa, meu amigo, dando uma voadora, que é a seleção de Cabo Verde. Como eu falei para vocês, o jogo do Cabo Verde enfim, a primeira atuação do Cabo Verde na Copa, e eles surpreenderam a todos, conseguiram empatar com a Espanha, que é uma das favoritas para a Copa, enfim, não perdeu nenhum jogo e chegou invicta até a Argentina. E aconteceu várias coisas muito interessantes, né? Por exemplo, esse goleiro do Cabo Verde, é o Vozinha, ele, enfim, chamou a atenção desde o primeiro jogo. Imediatamente ele foi o melhor jogador da partida do primeiro jogo de Cabo Verde contra, não me lembro agora, acho que foi a Espanha. Enfim, o cara ele se provou um gigante, é um goleiro, tem seus 40 anos, então já na primeira aparição aí na Copa do Mundo, ele já chegou um pouco velho, né, com bastante idade, e isso certamente vai definir isso como a primeira e última Copa dele, né. Agora, independente disso, o fato de que o Cabo Verde chegou nessa posição, nesse resultado, vai entrar para a história, e certamente haverão novas gerações aí de cabo-verdianos que vão chegar à Copa, e isso vai ser um primeiro grande passo para um país tão pequeno, enfim. Teve coisas muito bonitas envolvendo isso, que foi o fato de que imediatamente os brasileiros se compadeceram dos cabo-verdianos, porque também é um país que fala português, enfim, houve coisas muito bonitas, né? Eu senti que muito brasileiro torceu para Cabo Verde, isso foi muito bonito, muito interessante, e não foi um mero compadecimento, né, de um país africano, porque houve uma penca de outros países africanos jogando. Eu senti que vários outros, enfim, o brasileiro quase sempre tende a torcer para as seleções menos favorecidas, né, os países da África, mas boa parte desses países meio que decepcionaram na Copa. Desses últimos jogos eu notei que, assim, todas as seleções africanas elas têm muita garra, mas chega um determinado ponto que parece que esses caras cansam e tecnicamente eles fracassam, o que fez praticamente todas as seleções aí da África serem meio que chutadas da Copa. E por uma questão técnica, parece que a FIFA adicionou mais times à Copa do Mundo, né? Isso foi bem interessante, porque possibilitou que vários países entrassem na Copa, e um deles é Cabo Verde, e foi a grande surpresa da Copa, pelas razões que eu já falei aqui. Mas enfim, meu ponto aqui não é esse. Meu ponto aqui é sobre a Argentina. Tem uma frase que eu gosto muito, que ilustra muito o que eu vou falar aqui, que é o seguinte: quando você tem um problema com o seu vizinho, talvez o problema seja o seu vizinho. Quando você tem problemas com vários vizinhos, é porque de fato existe um problema e uma questão bem maior. Agora, se você tem problema com todos os seus vizinhos e nenhum deles gosta de você, é porque certamente o problema é você. E esse é o caso da Argentina. Eu lembro que quando eu era pequeno eu torcia pela Argentina por uma razão simples. Eu achava bem interessante os argentinos terem cabelo grande, como eu tenho. Então eu me identificava com aquilo. A minha pureza de jovem não permitia eu entender muito mais nuances do futebol e o que de fato era a Argentina, enfim. Só que com o tempo foi passando e eu percebi que, cara, o problema não é a seleção da Argentina. Tem coisas muito escrotas da Argentina envolvendo futebol. O fato de que eles catimbam muito, eles chegam lá e determinado tempo eles ficam cavando falta, fica aquele jogo capenga, enfim. A Argentina tem tem uma forma de jogar que às vezes é bem escrota, né? Embora eles tenham, de fato, muitos jogadores bons, como é o caso do Messi.
Eu não consigo entender essa obsessão sexual que muitas pessoas têm com o Messi. Sei que ele é um jogador do caralho, enfim, ele é até um cara humilde, até por ser autista, né? Enfim, muitos comparam ele com o Maradona, falam que ele é o melhor que o Maradona. Na verdade que isso não importa, isso é uma mera opinião. O fato é que o Messi joga muito, mas eu não entendo a obsessão sexual que muitos brasileiros têm com o Messi. Eu não entendo essa apagação de pau para um cara que é um jogador gringo e que no fundo caga para o Brasil, como boa parte dos argentinos. E a coisa mais escrota que eu vi nesta Copa foi vários argentinos torcendo, vários brasileiros, perdão, torcendo para a Argentina. É compreensível uma criança como eu que falei anteriormente que torcia para a Argentina antigamente porque eu via os jogadores com cabelo grande e me identificava com aquilo. Agora eu juro para você que eu não consigo entender brasileiro torcer para a Argentina. Todos os países, uma coisa que eu já observei da América Latina, detestam a Argentina na Copa e torcem contra. Não é só uma questão de chauvinismo, assim, de rivalidade, é algo que transcende isso. Porque existe um sério problema nos argentinos, na sociedade argentina. Assim, eu não tenho nada contra o país em si, mas o argentino, ele é muito escroto, ele é muito chauvinista, ele é muito, sabe, não, é uma coisa inexplicável, porque nenhum outro país da América Latina tem isso. O Paraguai não tem, o Uruguai não tem, o Brasil não tem. O argentino, ele é escroto no futebol. E eu tive que me deparar com cenas deploráveis nessa Copa, nesse jogo, que foi nojento, que foi o racismo deslavado dos argentinos contra os cabo-verdianos. Um incidente que envolveu até aquele Speed, aquele influenciador norte-americano, que sentiu na pele o racismo dos argentinos. Eu não consigo entender esse desprezo que eles sentem, que é fruto de uma superioridade moral, que eles acham que eles são superiores, eles são uma espécie de europeus da América do Sul, que é ridículo. É só você olhar para a cara do argentino médio que ele parece assim um boliviano zoado que acha que tem ascendência europeia. A América Latina inteira é mestiça e isso é muito interessante a partir assim, isso dá uma identidade própria para a América Latina que faz a gente se conectar com todos os outros povos, né? Por exemplo, o Brasil é o maior país africano fora da África porque a gente tem a maior população negra fora da África. O mexicano, por exemplo, ele tende a se identificar muito com o peruano ou o boliviano, por exemplo, que eram países que antes da colonização tinham uma população majoritariamente indígena, tinham outras civilizações ali e meio que se miscigenaram, mas essa identidade meio indígena se preservou de uma forma muito forte, né? E você tem o caso do argentino, que é uma criatura assim que não dá para explicar, porque ele acha que ele é um europeu na América do Sul, que é muito escroto. Eu lembro até aquele presidente da Argentina, não me lembro, anterior ao Milei, como é que era o nome daquele cara? Enfim, esqueci, mas teve um episódio onde ele falou que não, os brasileiros vieram da selva, os argentinos vieram dos barcos, dos navios. Pero particularmente também sou um europeísta. Mas particularmente eu também sou um pró-europeu. Sou alguém que acredita na Europa. Por causa da Europa, Otávio Paz escreveu uma vez que os mexicanos saíram dos índios, os brasileiros saíram da selva, mas nós, os argentinos, viemos dos navios. E eram navios que vinham de lá, da Europa. Os argentinos chegamos dos barcos. E eram barcos que vinham dali, Europa. Horas depois, Fernandes se desculpou no Twitter. Quando você vê um presidente falar isso, e quando você vê que essa percepção é disseminada na população argentina, é um símbolo de que tem uma porra muito errada aí. E eu acho que isto é reflexo do quão complexados os argentinos são, porque apesar de todo esse senso de superioridade, enfim, é um país fudido, é um país cronicamente endividado, com uma puta crise econômica permanente, uma instabilidade política, enfim. Isso é a prova de que, na verdade, eles não são incrivelmente superiores como eles acham que eles são. Eles são, na verdade, muito escrotos, muito narcisistas, e talvez isso seja reflexo de um imenso complexo que eles têm de achar que, por serem superiores, eles, na verdade, são uma merda imensa. E, enfim, é patético isso. As cenas de racismo, de desprezo que eu vi por parte dos torcedores argentinos é escrota. E quando você percebe que boa parte do mundo torceu para Cabo Verde contra a Argentina, você percebe que claramente o problema é a Argentina e os argentinos. Novamente, eu não tenho nada contra o país, eu não tenho nada contra o futebol do país. O problema é que são aspectos que acabam se manifestando no futebol e são absolutamente desprezíveis. Eu juro pra você que eu não consigo entender brasileiro que torce pra Argentina. Eu vi na internet uma comunidade, parece que tem gente que se reúne lá num bar
em São Paulo para torcer para a Argentina. E não são argentinos no Brasil, o que seria absolutamente compreensível. São brasileiros que torcem para a Argentina. Eu te pergunto, imagine se fosse o contrário. Imagine que fosse argentinos torcendo para o Brasil. Você nem precisa imaginar isso, porque isso é inconcebível. Eu conheço algumas pessoas que, inclusive, já moraram na Argentina, que, assim, eles acham isso absolutamente ridículo e desprezível. Eles não torcem para quase nenhum outro país, a não ser o argentino que tem ascendência, sei lá, italiana ou alemã, enfim. Países que se fuderam nessa Copa, a Itália nem se classificou, a Alemanha tomou um cacete épico do Paraguai, e você vê que os argentinos preferem torcer para a Alemanha do que para o Paraguai, que é um país vizinho deles. Enfim, é muito escroto isso do argentino. Eu não sei de onde isso vem. E, assim, foi muito triste ver ali naquele finalzinho daquele jogo a Argentina ganhar. O que prova que eles passaram um sufoco enorme. E não tem nenhum símbolo maior que esse, que o fato de que no final o Messi lá todo suado, todo acabado, tinha um galão enorme, assim, de uma porrada que provavelmente ele tomou no jogo. E foi um jogo incrível, foi uma seleção que lutou até o fim. Para mim, essa Copa já valeu só para isso, né? Eu fiz um vídeo anteriormente aqui, um dos últimos vídeos, falando sobre a Copa, e o meu problema não é com a Copa, é com a torcida do Brasil que faz algazarra. Porque a beleza da Copa é exatamente isso. Você vê um país pequeno ali que não é nada, dá um apavoro numa grande seleção que se acha pra caralho como a Argentina. Enfim, eu trouxe esse vídeo aqui para vocês para compartilhar esse sentimento, que eu imagino que se você clicou nesse vídeo, você também, o algoritmo fez esse vídeo chegar até você, e imagino que você também compartilhe essa sensação desse desprezo pelos argentinos, que não é reflexo de um ódio gratuito contra eles, é em função do comportamento escroto que eles têm. De todos os países da Copa, eu evidentemente torço pro Brasil, torcia pro Japão, mas o Japão tomou um cacete, né, do Brasil. Mas tem duas seleções claramente que eu não vou torcer e que eu desprezo absolutamente nesta Copa. Primeiro é os argentinos, pelas razões que eu já disse aqui a vocês. E a segunda seleção que eu desprezo absolutamente nessa Copa é a França, que tem uma empáfia enorme por se achar a seleção favorita para ganhar o título. Tem um time que quase nada tem de francês, porque a maioria dali são, apesar de pessoas que nasceram na França, tem ascendência de outros países, o que prova que na França, na verdade, futebol é coisa de pobre, e o filho do pobre imigrante que chega lá e faz sucesso e ganha a nacionalidade francesa, que joga pela França, né? E eu percebo um orgulho, um empáfia enorme desse Mbappé, desse outro jogadorzinho aí que saiu, um tal de Olise, que se acha pra caralho, se acha o novo Ronaldinho Gaúcho, não fala com quase ninguém, uma marra do caralho. Teve até um episódio engraçado do Romário criticando ele, né? Tipo, foi muito comédia. Eu pergunto a você, enfim, quem caralho é o Lise pra falar que não sabe de ninguém do Brasil? Porque assim, não ganhou nada. Ganhou o título da Liga agora pelo Bayern, né? Mas ganhar a Bundesliga pelo Bayern é a mesma coisa de perder o cabaço na zona, cara. Então assim, tem que baixar a bola. E outra, eu falava pra caralho, falo até hoje e sou fã de quem fala. Mas pra falar, tem que fazer. E sinceramente eu torço pra que o Brasil pegue a França e dê um cacete neles pra baixar a bola desse Olise. Eu queria compartilhar isso com vocês porque eu percebo que é um sentimento generalizado. Enfim, foi muito triste e muito bonito ao mesmo tempo que aconteceu ontem. Cabo Verde deu sangue, foi o melhor jogo da Copa. Mas infelizmente, meu amigo argentino é uma criatura que conquistou o desprezo de boa parte das pessoas aí do mundo afora, não por acaso. E parte das pessoas que ainda torcem pela Argentina, torcem, na verdade, pelo Messi. Novamente, eu não entendo essa obsessão, essa fantasia que se tem com os jogadores, sabe? É a mesma paixão irracional de político, mas, porra, um político pelo menos você ganha alguma coisa ou deixa de perder se o lado que você não gosta não ganha, né? Mas, cara, eu não consigo entender essa idealização imbecil, quase um fetiche sexual, por um jogador que nem sabe quem você é, que, enfim, você é absolutamente... Ele é absolutamente indiferente pra você e você fica ali pagando pau pra ele de graça. Enfim, essa Copa tem sido interessante e talvez esse jogo seja o maior símbolo disso. Vamos continuar acompanhando aí, deixe seu like, fique à vontade na seção dos comentários e cague na cabeça de todo argentino que você tiver próximo aí a você, porque infelizmente eles merecem. Era isso que eu tinha pra trazer pra vocês e até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto.
Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.